Fala, meus queridos, beleza? Guilherme aqui. Vamos lá, pessoal. Essa aqui vai ser a resolução da nossa segunda lista, nossa revisãozinha de pré-cálculo, tratando ali de álgebra, mais especificamente no assunto de expoentes e radicais, tá? Nessa primeira questão, então, eu pedi para vocês resolverem as contas aplicando as propriedades que foram vistas lá no post, tá? Então, na 1A, já de cara a gente tem menos que multiplica 2 elevado a menos 3, que multiplica menos 2 elevado a 4. Então, aqui, pessoal, é uma questãozinha boa para a gente ver como que o menos 1 ele se comporta, tá? Eu tenho, então, um menos aqui antes, relembrando, é como se tivesse um menos 1 multiplicando todo mundo que vai depois. E eu tenho um menos 1 aqui, que está multiplicando 2 aqui dentro do parênteses, só que esse cara vai ser elevado. E todo número negativo elevado a um expoente par é o próprio número negativo positivo elevado a esse mesmo expoente par. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que menos 2 elevado ao cubo, esse menos, ele segue aqui. Só que o menos 2 elevado a 4 é o próprio 2 elevado a 4, beleza? E eu tenho aqui um menos que está do lado de fora, e eu tenho aqui, então, mesma base, eu posso somar os expoentes. Então, eu estou somando menos 3 com 4, fica menos 2 elevado a 1, que é o próprio menos 2, tá? Então, perceba que a gente utilizou aqui, né, a questão do menos, tá? Então, sempre ficar atento, quando o menos está do lado de fora do parênteses, ele muda o sinal de todo mundo que está à direita dele, mas quando o menos está do lado de dentro de um parênteses, aí você tem que ficar atento. Se o expoente for ímpar, o sinal de menos, ele segue. Se o expoente for par, o sinal de menos some, tá? Se você tem dúvida quanto a isso, né, por que isso acontece, é só você, por exemplo, tomar um exemplo aqui ó, de menos 1 vezes menos 1. Então, menos com menos fica mais, né? Então, esse é o próprio 1. E se eu tivesse que elevado a 4, perdão, seria 1 vezes 1, né? Porque seria menos 1 ao quadrado vezes menos 1 ao quadrado. E por aí vai, tá? Agora, se eu tivesse um menos 1 aqui elevado ao cubo, né? No expoente ímpar, tem um menos sobrando. Então, isso aqui ficaria menos 1, beleza? Então, né? A gente aplicou essa regra do menos 1 e lembrando aqui que mesma base somamos os expoentes. Tranquilo? Na letra B, a gente tem uma divisão, né? E a gente tem expoentes negativos. Vamos relembrar então. Quando eu tenho expoentes negativos, eu tenho que inverter o número e ele vai estar todo elevado ao expoente que agora vai estar positivo. E aqui seria a mesma coisa. Aqui seria 1/6 elevado a 3. Agora, a gente tem uma propriedade direta para isso, né? Por quê? Porque eu tenho aqui uma divisão de frações. Divisão de frações a gente já sabe. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso seria o mesmo de eu ter feito aqui e já aplicar de cara a nossa propriedade, né? Isso seria o 6 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Então, se eu tenho expoentes negativos, eu inverto a ordem da fração e os expoentes passam a ser positivos, beleza? E eu posso já aqui de cara, pessoal, aplicar outra propriedade. Por quê? Quem que é o 6? O 6 é o 3 vezes o 2. Então, eu tenho 3 vezes o 2 elevado ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Eu tenho o meu 3 ao cubo, outra propriedade, né? Vezes o 2 ao cubo. E aqui eu tenho 3 ao quadrado, tá? Então, perceba que aqui eu tenho a mesma base, que é o 3, e eu tenho expoentes aqui numa divisão. Então, isso aqui vai ficar o quê? 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, aqui fica 3 elevado a 1, que é o próprio 3, vezes o 2 elevado ao cubo, que é 8. Quem que é esse cara, então? É o famoso 24. Beleza? Tá? Então, perceba como a gente foi conseguindo aplicar várias propriedades nessa conta, tá? A letra C já tem uma propriedade direta para esse cara. Eu tenho que inverter a ordem da fração, como a gente acabou de ver, e permanece o expoente. Qual que é a diferença da letra C para a letra B? Na letra C a gente tem os dois caras com o mesmo expoente, né? E na letra B eu tinha os dois aqui com expoentes diferentes, mas não tem problema. Agora eu quero que você perceba o seguinte. Quem que é o 16? 16 é 2 à quarta. E quem que é o meu 81? Meu 81 é 3 à quarta. Então eu poderia vir aqui e escrever esses caras como 2/3 elevado à quarta, que já estava elevado a 3/4. Eu tenho aqui agora, pessoal, uma multiplicação de expoentes. Era como se ficasse aqui 4 vezes 3/4. O que eu posso vir aqui? Eu posso simplesmente cancelar o 4 com 4. Então, o que sobrou aqui para mim? Então, sobrou aqui para mim
2 terços elevado ao cubo, né? Que é 2 ao cubo sobre 3 ao cubo, que é exatamente 8 sobre 27. Show de bola? Na letra C, a letra C aqui é molezinha pra gente, porque a gente acabou de aplicar essa propriedade na letra B, né? A única diferença que tem aqui, pessoal, é que tem um expoente fracionário, né? A gente sabe que o expoente fracionário é uma forma de representar um radical, mas não tem problema. Você pode aplicar a propriedade da mesma forma. Então, eu tenho a mesma base e somo os expoentes. Então, fica 2 terços mais 1 terço. 2 terços mais 1 terço é o famoso 3 terços. E 3 terços é o famoso 1. Então, isso aqui é simplesmente o 5. Então, bem molezinha essa, né? Mas só para deixar claro que mesmo que o expoente seja fracionário, você pode aplicar as propriedades da mesma forma. Aqui, pessoal, a gente tem, então, uma divisão de radicais. Tem uma propriedade que eu vou falar o seguinte: se eu tenho radicais aqui de mesma ordem, aqui, né? Eu tenho raiz quadrada em cima e raiz quadrada embaixo. Eu posso colocar todo mundo sob a mesma raiz. Beleza? Só que, confere aí, 192 dividido por 3 é 64. Então, aqui ficou raiz de 64. O que é 64? É 8 ao quadrado. Na letra F, então, para finalizar a nossa primeira questão, né, a gente tem aqui uma simplificação. Então, aqui na letra F, então, já de cara, se eu tenho 121, né, na raiz quinta, eu posso representar esse cara como um radical. Isso é 121 elevado a 1 quinto. Tá? Aqui eu tenho menos 10 quartos, que está sendo elevado aqui. Eu posso simplificar esse cara como menos 5 meios. Novamente, multiplicando aqui os expoentes, né, eu posso cortar esse 5 com esse 5. Então, isso aqui ficou simplesmente 121 elevado a menos meio. Só que vamos relembrar o seguinte: 121 é 11 ao quadrado. Então, isso aqui é 11 ao quadrado elevado a menos meio. Novamente, pessoal, a gente pode vir aqui, ó, e cancelar esses números 2, né, na multiplicação de expoentes. Ou seja, sobrou simplesmente aqui 11 elevado a menos 1, que é também conhecido pela galera 1 sobre 11. Então, ó, olha como a gente saiu aqui dessa conta feíssima, né? Só aplicando as propriedades a gente conseguiu chegar num resultado final bem mais tranquilo. Na questão número 2, eu pedi então para vocês continuarem aplicando as propriedades de expoentes e radicais, só que agora associado a variáveis, né? Não muda nada. Variáveis e números eles são equivalentes para a gente. A variável é só uma letra que está representando um número, beleza? Então vamos simplesmente aplicar as mesmas propriedades que a gente acabou de ver. Esse primeiro cara aqui, né, esse primeiro parênteses, a gente não faz nada com ele por enquanto. Então fica x elevado a menos 4, z ao quadrado, sobre 4y à quinta. E esse cara que agora a gente pode aplicar as propriedades, ó. Todo mundo que está aqui dentro, pessoal, está elevado ao quadrado. Então fica 8 ao quadrado, 64. X, né, já estava elevado ao cubo, eleva ao quadrado, multiplica os expoentes. Fica x à sexta. Y, mesma coisa, estava ao quadrado, eleva ao quadrado, multiplica os expoentes, fica 2 vezes 2, 4. Tá? E aqui embaixo no denominador eu tenho z, mesma coisa, já tinha 3, né, elevado ao quadrado, fica z elevado à sexta. Beleza? Vamos continuar nossa conta aqui embaixo. Então ficou. Vamos agora, pessoal, simplificar associando termos equivalentes. O que eu estou querendo dizer? Números 64 dividido por 4. Primeira variável é o x. Então aqui ficou x, beleza? Menos 4 mais 6. Por que menos 4 mais 6? Eles estão multiplicando aqui em cima, então mesma base somos expoentes. Tá? Eu tenho aqui o z, uma divisão. Então aqui, mesma base, divisão, subtrai os expoentes. Então o z fica 2 menos 6. E aqui eu tenho o y também numa divisão. Então aqui fica 4 menos 5. Então como que ficou isso? 64 dividido por 4, 16. X menos 4 mais 6, 2. Y, 4 menos 5, menos 1. Vezes o z, que fica 2 menos 6, menos 4. Beleza? Então a gente foi só aplicando as propriedades ali de expoentes, né, de soma e de multiplicação e divisão de expoentes. Letra B vai ser a mesma ideia. Novamente, a única coisa que muda é que tem expoente fracionário, mas as propriedades seguem da mesma forma. Aqui eu tenho x elevado a 3 meios e esse cara também está elevado à quarta. Eu multiplico esses dois expoentes, né? Então eu tenho aqui
4 vezes o 3 meios, o 4 ele vinha aqui, né? E simplifica com 2. Então, sobrou somente um 2. 2 vezes 3, 6, beleza? Então, esse cara vai ficar simplesmente x elevado a 6. E o y? 4 vezes menos meio é menos 2. Então, y elevado a menos 2. Esse segundo termo, né, a gente não precisa fazer nada com ele. Então, aqui fica x menos 2, y ao cubo. Então, vamos lá, como é que vai ficar? Multiplicação de numeradores de mesma base. Então, é como se eu tivesse o x elevado a 6 mais menos 2. 6 menos 2, né? Então, fica x elevado a 4. E a mesma coisa aqui embaixo, né? O y elevado a menos 2 mais 3. Então, y elevado a 1, não precisa escrever o expoente 1. Eu posso, então, deixar esse cara como x a 4, y a menos 1. Por quê? É 1 sobre y, beleza? 1 sobre y é equivalente a y menos 1. Então, para finalizar a nossa questão número 3, eu pedi simplesmente para vocês escreverem os números como notação científica, algo ali que vai ser muito útil para vocês na física. Um dia a gente vai falar sobre isso, porque, né, a gente vai entender como que isso está associado com algarismos significativos. Não é a nossa hora ainda, que a gente precisa saber só como representa. Então vamos lá, pessoal, qual que é a ideia? Se você tem um número muito pequeno, um número decimal, você vai ter a sua base 10 elevado a um número negativo. Sempre que o número for decimal, é um 10 elevado a um número negativo. E que número negativo vai ser esse? Esse número vai ser equivalente, tá, à quantidade de casas que você andou com a vírgula para a direita até achar o primeiro número diferente de zero. Como assim? Vamos lá. A minha vírgula está aqui. Eu vou andar ela, então, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Achei o primeiro número diferente de zero, é o meu 1. Então, se eu andei 5 casas, esse cara então vai ficar 10 elevado a menos 5. A minha vírgula, então, está aqui agora. Quem que sobrou aqui, então? Então, ficou simplesmente 1,022 vezes 10 elevado a menos 5. Show de bola? Letra B. A letra B agora, pessoal, é um número muito grande. A ideia vai ser muito parecida. A minha base é 10. 10 elevado a que número? Agora, então, a gente tem que ir com a vírgula para a esquerda, e esse número aqui que o 10 vai estar elevado é a quantidade de casas que a gente foi com a vírgula para a esquerda até chegar no último número diferente de zero. Então perceba, a gente vai andar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cheguei no meu último número diferente de zero. Então, eu tenho aqui 10 elevado a 11. A minha vírgula está onde agora? Ela está aqui, onde eu coloquei ela. Então, vai ficar 1,3054 vezes 10 elevado a 11. Então é isso, galera. Essa foi a nossa listinha, tratando basicamente de expoentes e radicais. Então, se você gostou do vídeo, gostou da resolução, já curta aí o post, já manda para os seus amigos, tá? Se você está vendo esse vídeo no Instagram, saiba que ele também é postado no meu canal no YouTube. Eu vou deixar o link ali na descrição para você poder ver lá, né, na velocidade que você quiser, na tela grande, que fica até melhor, na verdade, né? Se você está vendo no YouTube, então peço que você também curta o vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal e ajude a espalhar a mensagem para todos os seus amigos, né, para todo mundo que você sabe que também vai precisar desse tipo de conteúdo. Então, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Bons estudos. Valeu!